Boa noite a todos, irmãos. Bem-vindo a todos. Esta casa está sempre de portas abertas para receber os irmãos que nos procuram. Boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto de nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos, para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, é o nosso mentor espiritual Allan Kardec e a espiritualidade trabalhadora da casa. Prece. Vontade de evoluir. Senhor Deus, dá-me mais instrução espiritual, mais meios de quebrar as correntes que me prendem ao atraso e uma visão estreita de mim mesmo e do mundo. Tenho uma necessidade porque hoje vejo quanta luz poderia ter e ainda não tenho. Quanta alegria poderia sentir e ainda não sinto. Quanta sabedoria o amor ainda não adquiri. Põe em minhas mãos, ó Deus, um arado poderoso que revolva as terras endurecidas da minha vida. Dá-me uma força de vontade que mude a minha maneira de ser. Remova os pensamentos acanhados, oriente minha emotividade e me facilite usar os pendores do espírito para o bem e a sabedoria. Abre-me os olhos para a vida, a luz, as grandezas e belezas que tu tens. Ao pensar dessa forma, ao me ligar a ti nesta prece, começam a seguir as mudanças agradáveis que me levam a ter melhor ideia de mim mesmo e maior liberdade interior. Rendo-te graças por isso. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade de luz desta casa, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será feita pelo nosso irmão Wagner. Que Deus o abençoe. Queridos irmãos, boa noite. É sempre muito bom retornar aqui à frente para poder falar mais um pouco da doutrina espírita, né, difundir esses conhecimentos, né, e nos auxiliar mutuamente. Em especial hoje falaremos das crianças, né, e as crianças são sempre fonte de alegria, né, de esperança. A gente sempre, quando olha para uma criança, vê na renovação, né, a possibilidade de um futuro melhor. E é importante a gente, nesse período que a gente fala tanto de transição planetária, entender quem são essas crianças da nova era e também entendendo quem elas são, entendendo que espíritos são esses que estão reencarnando na Terra, que a gente possa também estar preparado para guiar, para dar um caminho para estes irmãos que vão nos abrir as portas dessa era de regeneração. Inicialmente, nós utilizaremos alguns termos que não são próprios da doutrina espírita. São mais afetos aí às áreas das ciências humanas, da psicologia, da parapsicologia, da sociologia, mas eles nos servem para nos dar uma ideia das diferentes gerações, das diferenças de pensamento, do meio em que cada geração encontrou a Terra, né, da forma onde essas gerações foram criadas. E entendendo um pouco isso, a gente vai ter ideia de que crianças estão reencarnando, de que espíritos estão reencarnando hoje, e isso vai nos auxiliar à compreensão final que nós queremos chegar ao início dessa conversa. Então, acredito que vocês já tenham ouvido falar, ou tenham visto na televisão, em algum programa, em alguma revista, sobre as gerações aí, geração X, geração Y. Tem várias aí, tem várias classificações, né?
Mas a gente vai ver aí, independente das classificações que são colocadas aqui, o mais importante é a gente ver as características de cada uma, né? A gente vê aí uma geração, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, né, do término da Segunda Guerra, uma geração que lutava por mudanças sociais, né, que viu alguns avanços tecnológicos e viveu o mundo analógico por completo, né, não tinha nada digital. Depois já se sucedeu uma geração, a partir da década de 80, década de 90 e alguns anos para frente, uma geração que pega a transição do analógico para o digital, né? E é uma geração que sai daquela turbulência que foi o período do pós-guerra, né, buscando o crescimento profissional, mas também buscando experienciar mais a vida, né? Buscando viver mais. Muito fruto do que a geração anterior tinha conquistado. Depois, já a partir de 1997, né, uma geração que já nasceu na era digital, já nasceu com o avanço da internet, cada vez crescendo mais, smartphones, né, novas formas de trabalho. E agora nós temos, já partindo para as gerações mais recentes, a partir de 2010, a geração Alpha, aí, que tem um marco até 2024, porque é a geração que foi imersa na tecnologia por completo, né? Muito a questão das telas, da era digital, redes sociais, e pegou o inicinho da inteligência artificial. E agora nós temos uma geração nova, a partir de 2025 em diante, que é uma geração que já vai chegar com a inteligência artificial posta para nós, dominando áreas de trabalho, sendo colocado como ferramenta para o auxílio nas mais diversas tarefas. Tudo isso são questões materiais, são questões do nosso meio, vamos dizer assim. Mas essas questões, elas influenciam nas diferentes gerações. E é importante a gente entender que cada geração que passou, independente da classificação, como eu falei, quando muda essa condição do meio, há um choque de realidade, muitas vezes, entre uma geração e outra. Há um choque de ideias entre uma geração e outra. E isso acaba afetando, de certa forma, as relações. Muitas vezes uma geração não é compreendida pela outra. Muitas vezes os jovens olham para os seus pais e entendem eles como antiquados. Mas na realidade são vivências diferentes, são experiências diferentes. Né? E também muitas vezes a visão que os pais, que os avós têm sobre as crianças que estão nascendo, né, no meu tempo não era assim, também é fruto desse choque de gerações. E aí entra a questão da gente tentar amenizar estas situações, para ambos sermos compreendidos, os mais velhos e os mais novos, porque ambos temos o que aprender uns com os outros. Mas o nosso tema é crianças, né? E aí também essas classificações de crianças índigo, crianças cristais, acredito que talvez uma parcela que esteja aqui já tenha ouvido. E hoje já tem outras classificações. Já vimos falar em crianças arco-íris, crianças diamante. Como eu disse, os termos, a nomenclatura, ela não é importante. O que é importante é a gente entender as características para ver que realmente essas crianças estão chegando de uma forma diferente, com capacidades diferentes. Né? É inegável que o meio influencia, mas nós que temos o conhecimento das reencarnações, de que existem várias existências e que nós somos fruto dessas existências, a consciência nossa é fruto dessas existências, a gente vai compreender que essas crianças que estão chegando, elas têm bem mais bagagem do que tínhamos quando chegamos aqui.
ou de uma parcela que ainda habita o planeta Terra tinha quando chegou. É óbvio que nessa existência nós já angariamos também coisas, né? Mas a realidade e depois nós vamos ver dentro do lado da doutrina espírita, que isso há muito tempo era anunciado. E a gente nota pelas atitudes, pela forma que essas crianças têm, pela precocidade que essas crianças têm, que elas têm algo de diferente do que a grande parcela que ainda habita, né, o planeta Terra tinha quando chegou aqui. Né? Elas têm uma facilidade de aprendizagem, uma emotividade muito maior. Aí essas classificações, então, voltando às classificações aqui, nós vamos ver as crianças índigo, né? São crianças que começam a chegar a partir da década de 70 e se estendem até meados da década de 90 e vieram com o objetivo de quebrar determinados padrões. Então muitos dos que estão aqui sentados se enquadram nessa geração. E muitos talvez tenham características que são atribuídas a essas crianças. Elas vieram quebrar padrões no sistema social, no sistema educacional e também nas concepções espirituais. São crianças que têm uma capacidade de consciência, de expansão da consciência muito maior. Né? Já nascem, já trazem inatas características marcantes aí para esse lado espiritual. Nós vemos muitas crianças hoje que, independente da crença dos pais, relatam vidas anteriores, com confirmação por familiares que conheciam antecedentes que essas crianças relatam, das situações que são relatadas, sem ninguém ter falado sobre reencarnação para elas. Então, é porque essas crianças trazem, lá na sua essência, né, no seu íntimo, coisas que nós estamos angariando conhecimento agora. E aí nos cabe, então, né, a gente aprender um pouco com essas crianças. Mas da mesma forma que nos cabe aprender com elas, nos cabe nos dar o suporte para que elas não sejam tão ansiosas, para que elas não sejam tão dispersas. Porque elas têm uma sede de aprendizado, de interação, que muitas vezes é difícil de controlar. E aí nós vamos chegar posteriormente no ponto em que será o ponto principal da nossa conversa. Então, como características dessa geração, né, são crianças questionadoras, são crianças que têm uma inteligência precoce, têm um senso ético, já trazem consigo um senso ético do que é certo e do que é errado. E muitas vezes elas até dão uma chamadinha quando vêm, né, os pais fazendo determinada coisa, jogar um papel no chão. Às vezes aquilo parece que dá um choque na criança. Ou ela diz, a professora disse que não é para jogar, ou ela mesmo, sem ter o ensino, fala, pai, não joga, né, no chão. Por quê? Porque isso veio com ela, por uma determinada evolução. É importante, pessoal, de início, a gente dizer que não são espíritos superiores dentro da classificação espírita, não são espíritos puros, mas são espíritos que reencarnam já tendo uma bagagem um pouquinho maior que a nossa, porque já experienciaram um pouco mais. E além dos espíritos que já habitaram esse orbe em outras reencarnações e estão voltando agora, nós temos espíritos de outras esferas espirituais que não da Terra, que estão vindo também para contribuir com a evolução e com essa questão da transição planetária. Então tem concepções um pouco melhores que as nossas. Por isso, também o choque, muitas vezes, né, que se encontra do estilo que tinham as crianças de antigamente com as crianças de hoje. Né? Não vamos aqui falar quem é melhor ou quem é pior, ou que geração é melhor ou que geração é pior. Pelo contrário, nós temos que juntar o que as duas têm de melhor para evoluirmos. Né? Então, o principal é identificar quem são essas crianças da nova era, como são essas crianças da nova era, para que a gente aprenda os avanços que eles vão nos trazer e a gente demonstre aquilo que a gente tem de melhor. E que possamos daí assim, né,
também numa reencarnação futura voltar a esse orbe numa condição melhor. A partir de 2000, né, se sucedem crianças que já tinham o terreno preparado por essa geração que rompeu essas barreiras, né, do pós-guerra, né, que passou por essas transformações da era digital, né, e já com esse terreno preparado, então, começam a encarnar crianças com a missão de harmonizar, de espalhar amor incondicional, paz, de elevar a vibração do ambiente a seu redor. São crianças que têm um sentimento de amor, demonstram o sentimento de amor de uma forma muito mais fácil, né? Buscam muitas vezes se relacionar com animais, né? Têm grande capacidade de perdoar, né? São empáticas, são pacíficas, só que muitas vezes elas também, por todo esse sentimentalismo que elas têm, que elas carregam consigo, se ferem muito fácil. E aí nós vamos entrar, então, inicialmente estava trazendo esses conceitos, né, de outras ciências aí, mas nós vamos entrar no que o Espiritismo nos fala. E Kardec, na Gênese, já nos trazia o texto falando sobre a geração nova. Lá no capítulo 18, nós temos um capítulo voltado para isso na Gênese. E aí me permitam, eu vou ler esse trecho, porque ele nos dá bem o entendimento que a doutrina tem sobre essas novas gerações que estão habitando o planeta. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então nós já temos um norte do que é essa nova era e de que tipo de crianças que vão reencarnar aqui no planeta. A grande questão é que nós também temos que nos enquadrar nessa situação. Estando aqui predispostos a assimilar as ideias progressistas, né? Temos que nos engajar nesse movimento, porque senão, infelizmente, não poderemos reencarnar como crianças da nova era, né, nesse planeta de regeneração. E talvez teremos que experienciar, né, em mundos também de provas e expiações. Então o ideal é que a gente busque, né, entender todo o movimento de transformação que está acontecendo. Essas crianças que estão chegando, esses espíritos que estão chegando, né, têm uma concepção moral um pouco mais avançada do que a grande maioria tinha, né? Além disso, a capacidade intelectual também é maior em certo grau, né? Não são espíritos superiores, não são espíritos puros. Por quê? Porque o planeta ainda é um planeta que necessita evoluir, né? Mas são espíritos um pouquinho mais avançados nessa caminhada. Nós poderemos estar ali no futuro? Poderemos. Basta que a gente, né, assimile essas coisas também. Joana de Ângeles, através de Divaldo, também falava sobre essa transformação e sobre esses espíritos que estão reencarnando. Né? Lá no livro de 1991,
momentos de harmonia, ela nos diz: dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo. Depois, o espírito Maria Modesto Cravo, através de Vanderlei Soares, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos diz: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as e ampliando patamares de utilidade. É tempo de renovar. Então, vejam que o movimento espírita, que a doutrina espírita também trata desse assunto, independente da terminologia que se usa. Divaldo falava muito sobre crianças índigos, sobre crianças cristais. Falava também sobre todos os transtornos, né, todos os distúrbios que afetam as novas gerações. E fazia considerações muito importantes, e nós vamos trazer algumas, né, que nos fazem repensar. De antemão, o nosso objetivo aqui, pessoal, não é criticar as ciências humanas. Né? O que é físico, o que é humano, né, o que é do nosso mundo, né, ele deve ser tratado pelo lado material, pelas ciências que estudam o comportamento, pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria. Né? Então jamais a gente quer questionar laudos ou situações que esses profissionais atestaram. Mas a gente quer repensar um pouco, principalmente nas nossas atitudes diante do que a doutrina nos fala. E a gente tem um grande desafio com essas crianças da nova era. Um desafio na família, na escola, um desafio de mudança. Porque nós temos um padrão posto. Um padrão familiar, um padrão escolar que está aí de muito tempo. E ele vem evoluindo. Mas talvez não venha evoluindo no mesmo ritmo que esses novos espíritos, né, que estão reencarnando, precisam. E aí surge o questionamento: será que estamos preparados para as crianças da nova era? Será que compreendemos estas crianças, estes espíritos, que muitas vezes têm um adiantamento moral e intelectual, apesar da infância restringir estas questões, maior que o nosso? Será que compreendemos essas novas gerações? E nesse questionamento pode surgir a solução para muitos desses problemas. Então, no ambiente familiar, essas crianças que estão surgindo, elas não se conformam mais com as imposições. Elas querem dialogar, elas querem fazer parte da família. E aí entram duas questões. Uma, que isso não tem o que fazer. Elas vão vir com esse ímpeto cada vez maior. Por um outro lado, a função dos pais é educar, é mostrar o caminho. E aí surge como que se dá limite para uma geração que é questionadora. E aí nós vamos ver que este limite vai estar na conversa, vai estar no ensino pelo exemplo, né? Vai estar na interação, vai estar no pertencimento. Porque o mandar por mandar talvez vai ser difícil. Porque pelas características desses espíritos que estão reencarnando. Então é uma situação que tem que ser adequada. E não podemos nos furtar de dar limites, porque senão nós poderemos cair no erro de deixar que essas crianças desvirtuem. Agora também, né, esses limites vão ter que ser demonstrados de outras formas, né, porque os tempos são novos. Então as relações autoritárias são um problema. E no ambiente escolar também. Por quê? Porque essas crianças elas têm uma capacidade de descobrir coisas por si que nós não tínhamos. Nós precisávamos que alguém nos mostrasse. Nós precisávamos do livrinho de tabuada. Nós precisávamos da decoreba lá e da prova para nos cobrar. Essas crianças hoje,
em ensino médio, quem trabalha com crianças de ensino médio, aí, com adolescentes, né, nós temos casos de descobertas que seriam descobertas para doutores, para cientistas, que são feitas a nível de ensino médio. Temos exemplo disso no Rio Grande do Sul. Crianças que foram competir em outras partes do mundo com projetos tirados de um laboratório de uma escola. Isso era impensável antigamente, né? A gente enxergava, né, só no nível das universidades e nem da graduação, né, no nível de um mestrado, de um doutorado. E hoje isso chega muito mais fácil. Nós temos crianças que aprendem a tocar com 2, 3 anos, aprendem a tocar instrumentos. Crianças que aprendem a ler com 3 anos, com 2 anos. Crianças que falam muito precocemente. E essas crianças, como eu falei anteriormente, elas têm uma sede por aprendizado. Né? Elas querem interagir. Elas não querem ficar sentadas mais dentro de um banco de sala de aula com um papagaio lá repetindo as coisas. Então nós temos que nos adequar. O ensino tem que ser adequado. Né? O tratamento dentro de casa com essas crianças tem que ser adequado. Só que não podemos nos furtar de demonstrar o caminho, de dar os limites, de demonstrar o que é certo e o que é errado, porque daqui a pouco nós vamos perder uma capacidade muito grande desse espírito que está reencarnando para o lado do mal, né? Que vai desvirtuar, em vez de levar para o lado das coisas boas, né? Para o lado negativo, para o lado do vício, porque a gente sabe que o meio, ele influencia. Né? E as influências do meio, elas vêm das mais diversas formas. Assim como nós temos as influências boas, né? O meio aí que a gente vive, né? O planeta que a gente vive ainda tem muitas experiências negativas. Divaldo psicografou em 2011 uma carta de Joana de Ângeles falando sobre TDAH, falando sobre déficit de atenção, e depois ele falava muito também sobre o autismo. E aqui volto a reafirmar o que eu disse. Não queremos questionar diagnósticos, não queremos questionar quem estuda a área, até porque eu não tenho conhecimento nenhum de psicologia, dessas coisas aí, né, dessas áreas das ciências humanas, né, mais relacionadas ao estudo do comportamento humano, propriamente dito. Mas o que se vê, e o que Divaldo alertava, e eu acho que é um alerta importante, e entra na questão que eu falava anteriormente, se estamos preparados para esses espíritos que estão reencarnando, é que, será que tudo é transtorno autista, do espectro autista? Será que tudo é déficit de atenção? Será que tudo é TDAH? Será que eu estou educando da forma correta? Será que eu não estou esperando um comportamento de uma criança como o comportamento que eu tinha e o comportamento que essas crianças vão ter a partir de agora é outro? Então, antes da análise, e volto a reafirmar, né, quando temos dificuldades, quando não encontramos respostas, né, sozinho, nós precisamos procurar ajuda, precisamos da psicologia, né, precisamos da psicopedagogia, precisamos da psiquiatria. Mas eu acho que antes disso, nós, né, como mais velhos aqui nessa existência, temos que fazer uma análise da forma que estamos nos relacionando com essas crianças. E se, de repente, o tratamento e a ajuda não precisa ser para mim entender o que se passa com essa criança. É óbvio que o transtorno do espectro autista existe. É óbvio que os outros transtornos e distúrbios aí comportamentais existem. Isso é inegável. Mas nós caímos hoje, né? Parece que muitos pais precisam de um diagnóstico para o seu filho, para ele se contentar. Enquanto ele não tem um diagnóstico, ele não está bem.
Né? Meu filho tem problema, meu filho isso, meu filho aquilo. Então, temos que fazer uma reflexão sobre essa questão. Será que nós não estamos errando na forma desse relacionamento? Não estamos esperando determinadas coisas dessas crianças que elas não vão nos dar, elas vão nos dar por outro lado. Né? Elas vão nos ensinar um amor incondicional, muitas vezes, de uma outra forma. Elas vão nos ensinar uma relação com os seres, com as coisas, de uma outra forma que nós não tínhamos. Porque elas têm percepções diferentes, elas têm capacidades diferentes. E aí cabe aos pais, justamente, né, dar esse caminho, esse trilho, para que essas crianças desenvolvam essas capacidades, desenvolvam essas potencialidades. Porque em grande parte dessas crianças que são diagnosticadas, principalmente no transtorno do espectro autista, grande parte tem uma capacidade muito grande em determinada área. Só que a gente quer que ela se comporte de determinada forma. Volto a falar, isso não quer dizer que eu não tenha que dar de limite para essa criança que recebeu determinado diagnóstico, que eu não tenha que ensinar o que é certo e o que é errado para essa criança que recebeu determinado diagnóstico. Mas temos que fazer esta reflexão e, de repente, procurar 1, 2 profissionais para realmente reafirmar aquele diagnóstico. E, de repente, não procurar um profissional para a criança, procurar um profissional para nos apoiar. Porque muitas vezes, né, o desequilíbrio não está nem na ponta de lá, está na de cá. Né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão e entenda que essas crianças da nova era, elas vêm nos ensinar o amor, ela vem nos ensinar os avanços da tecnologia, elas vão se relacionar de uma forma muito mais interativa e, por consequência, elas têm a ânsia do progresso. Elas têm uma ansiedade de ver esse planeta evoluir. Porque muitas delas já estavam habitando planetas na condição de planetas melhores do que o que nós encontramos. Já experienciaram isso aí. Então nós também precisamos aprender com elas. Ao mesmo tempo que a infância da criança é dada para os pais poderem educar, poderem mostrar o que é correto, poder darem o direcionamento para essas crianças, esse relacionamento que nós vamos ter, esse relacionamento familiar, esse relacionamento social com essas crianças, ele serve para isso. Para que a gente tenha a compreensão verdadeira do que é o amor, do que é o pertencimento, do que é o entendimento. E muitas vezes, pelo meio que nós vivíamos, um meio de trabalho às vezes mais rude, nós temos muitos de nós se criaram, né, no trabalho pesado, né, muitos se criaram para o interior, né, e depois vieram para a cidade, não tinham, né, o progresso que a gente tem hoje, as oportunidades que a gente tem hoje. E aí, por ter uma infância na dificuldade, muitas vezes não entende, né, essas capacidades que essas crianças têm hoje. Então, as crianças da nova era, elas estão aí, estão nascendo e continuarão nascendo, com o objetivo de elevar a vibração do planeta. Essa última questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 208, nos fala da responsabilidade dos pais. Né? E ela diz, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E isso segue valendo. Isso é uma lei imutável. Independente do espírito que vem habitar nossa família, que escolheu nossa família e que nós escolhemos para habitar a nossa família, porque é uma comunhão de intenções. Né? Nenhuma criança nasce em determinada família de graça. Né? Elas vêm para aprender conosco e nós com elas. Né? E aí constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mas isso não é para nos tornar assim, para nos assustar. É para que a gente tenha
a ideia é que nós precisamos também entender o que está acontecendo para podermos dar o direcionamento e o caminho que essas crianças precisam. Então que a gente comece a analisar com outros olhos essas crianças e ver as suas potencialidades. E que a gente possa, através disso, mostrar quais são os perigos que elas vão enfrentar, né? Quais são as dificuldades que elas vão enfrentar. E essas crianças, pelo lado emocional que elas têm muito carregado, elas precisam de pessoas fortes ao lado delas. Elas precisam desse apoio. Apesar da evolução moral e espiritual que elas têm, elas precisam também dessa força. E isso cabe aos pais. Né? Então, como eu disse, ambos temos que aprender. Né? Os filhos que estão nascendo, as crianças que estão reencarnando, e nós que já estamos aqui. Temos que aprender e tentar continuar reencarnando nesse orbe, numa condição melhor, obviamente. Né? E não temos que patinar novamente num mundo de provas e expiações. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa enxergar essas crianças como uma dádiva, como uma bênção, porque elas são o futuro. E elas desenvolverão esse planeta de forma que a gente consiga atingir a plena capacidade de um planeta de regeneração. Né? E que então, assim, a gente também fique bem e tenha o sentimento da missão cumprida. Então, meus irmãos, tenham uma boa noite, uma ótima semana. Muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner. Que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos, nossos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos, aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem, de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece. Senhor, que eu saiba amar sem ser amado, dar sem receber, perdoar do fundo da alma, não apenas da boca para fora. Não devemos carregar para outra dimensão, para outra vida, sentimentos tão inferiores que podemos minimizar enquanto encarnados. Procuremos no fundo dos nossos corações a paz. Busquemos a felicidade nas coisas pequenas do nosso dia a dia, coisas que nos parecem insignificantes, mas que quando as perdemos, percebemos quão valiosas são. Aprendamos a viver sem ter que machucar os outros e a nós mesmos com nossos atos, nossas palavras. Busquemos, enfim, vivermos em paz e harmonia, hoje e sempre. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a nossa primeira parte desse trabalho de hoje, podemos nos desconcentrar para receber a fluidoterapia. Convidamos primeiro os irmãos passistas para se dirigirem à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em oração ou em prece silenciosa, que assim seja.